Muito bom dia, uma excelente semana. Melhorou um pouquinho, né? A rodada do final de semana do Brasileirão mostrou que Flamengo e Palmeiras devem disputar o título até o fim do ano. O rubro-negro derrotou o Mirassol no Maracanã. Já o Alviverde teve de correr muito para virar para cima do Ceará no Allianz Parque. Nos outros jogos, o Santos aprontou para o segundo colocado Cruzeiro no Mineirão. O Botafogo goleou o Fortaleza no Castelão. Bahia e Fluminense empataram em 3-3. Outra igualdade foi entre Vasco e Galo, com o gol mais rápido da competição de Gabriel Menino. O meu Inter atropelou o Bragantino no interior e o Grêmio perdeu em casa para o Sport, que finalmente venceu a primeira no torneio. No Morumbi, o São Paulo mostrou estar embalado ao alcançar a 5ª vitória consecutiva no Brasileirão. E o Corinthians, que só entra em campo hoje à noite em Caxias, teve mais um capítulo político com a confirmação do impeachment de Augusto Melo. Esse sofrido momento do Corinthians, triste momento do Corinthians, que não foi fácil para nenhum de nós, mas que graças a Deus passou e a gente espera que a partir de hoje a gente possa realmente focar no engrandecimento, no fortalecimento da nossa instituição. Mas a gente respeita a democracia. Depois de uma eliminação onde talvez a gente merecia mais, não aconteceu. Então era muito mais emocional que crise do jogo. Não, o jogo estava aí, a luta estava aí, a ideia de respeitar a identidade estava. O que eu preciso falar para o torcedor é que, mesmo com a confiança da direção, tudo tem limite para mim como treinador. Para vocês verem que não existe coincidência no futebol. Se um time é 5º colocado na 18ª rodada, como é o Mirassol, somente com 2 derrotas é porque o trabalho está sendo muito bem feito. Então, muito mérito do adversário. No futebol não há milagres. Fizemos os 3 jogos durante a semana e chegamos mais cansados, principalmente no segundo tempo. O adversário fresco, conseguindo colocar muito mais dificuldades. Fomos em busca daquilo que queríamos, que era ganhar o jogo. Era primordial ganhar o jogo para mantermos o nosso objetivo nesta competição intacto e vivo. Muito bem, agora é a vez deles. Ronaldo Giovanelli, aquele bom dia. Logo mais, Juventude e Corinthians. E o Flamengo firme na liderança com a ajuda do Cruzeiro. Boa, menina Renata, tá de professorinha hoje. Hoje eu estou séria. Bom dia a você, esses Executivo. cavalos. Mas o que me chamou atenção nessa rodada foi a goleada do Botafogo em cima do Fortaleza, hein? A gente achou que o Fortaleza estava se achando, né? E daqui a pouco toma uma goleada dessa para tirar os caras do rumo. E agora o Coringão hoje. O Coringão, uma noite gelada que vai estar lá em Caxias. Uma vitória já dá aquela alavancada na tabela, bebê. Edu Dracena, eu perguntei pra você, e aí, quem leva, Cruzeiro ou Santos? Na sexta-feira você brincou, ficou no muro, empate, mas o Santos surpreendeu. Outro alvinegro chegou no Mineirão e levou 3 pontos do cabuloso Edu. Em compensação, o Palmeiras foi bem, né? Bom dia, Renata. Bom dia, meus amigos. Ótima semana a todos. Que rodada, né, Renata? Foi um jogo onde o Santos soube sofrer no início, primeiro tempo muito mal, mas nas mexidas no segundo tempo do Kleber surtiram efeitos. E aí o Santos conseguiu uma bela vitória, ganhou do líder, ganhou do vice-líder até então. Então, quem sabe possa dar uma alavancada aí para a sequência do campeonato. E o Palmeiras vencendo em casa, que era primordial, principalmente depois daquela eliminação dentro de casa. Era o importante, eram os 3 pontos e conseguiu vencer. Olha, ele voltou, por um lado, escapou da dor da eliminação na Copa do Brasil, mas retorna muito melhor colocado no Campeonato Brasileiro com o São Paulo. Cicinho, a gente ligou e você voltou. Você ligou para o Cicinho? Eu tô aqui, bom dia, Renato, os amiguinhos. Saudade de vocês. E eu saí, né, fui umas pequenas férias e voltei, meu tricolor está em 7. O Edu tá empolgado com o Santos,
que ganhou. Imagina, o que são 12 pontos pro Tricolor para ser líder da competição? São Paulo campeão. O que são 12 pontos pro São Paulo? Voltou empolgado mesmo. Muito empolgado. O Edu tá empolgado com o Santos? Depois a gente conversa com mais calma, né, Cicinho? Também, querem falar de Brasileirão Série A? Já. Agora é a vez da Série B lá no canal Jogo Aberto, só pra começar a história, hein? A 21ª rodada está rolando, não terminou, e os gols a gente mostra na internet. Na sequência, tem Flamengo vencendo, Palmeiras vencendo, jogaço entre Bahia e Fluminense, meu Colorado bem na foto, Corinthians joga hoje e muito mais. Aqui comigo, o trio está completo, Cicinho, Edu Dracena, Ronaldão, já tudo da Série A, polêmicas da rodada, resultados surpreendentes. O Sport venceu a primeira na competição, na 19ª rodada, diante do Grêmio. Isso e outros assuntos, já. Sol, e venceu por 2-1. O time do interior paulista não perdia 9 jogos, hein? Segue o líder, Pela primeira vez na história, Flamengo e Mirassol se enfrentaram em uma partida oficial. Essa também foi a primeira vez do Leão atuando no Maracanã. O placar foi aberto logo aos 15 minutos. Samuel Lino colocou na cabeça de Léo Pereira, que marcou o seu 4º gol na atual temporada. O Fla poderia ter ampliado em outras 2 oportunidades. Plata parou no goleiro Walter, enquanto o Emerson Royal bateu por cima. Do lado do Mirassol, Chico da Costa foi o protagonista. Primeiro ele obrigou o goleiro Rossi a fazer uma bela defesa e depois chutou por cima. Na segunda etapa, o Flamengo ampliou o marcador. Arrascaeta serviu Gonzalo Plata para fazer 2-0. Jogar contra o Palmeiras fora, tudo pode acontecer, mas nesses jogos que são teoricamente os jogos onde você tem que ganhar, você não pode falhar, né? Porque os adversários não vão falhar. Quando tudo parecia encaminhado, Léo Ortiz cortou mal o cruzamento e a bola sobrou para Gabriel descontar para o Leão. O Fla poderia ter sacramentado a vitória, mas Arrascaeta, Alan e Luiz Araújo desperdiçaram as oportunidades. E aí coube a Rossi ser o herói na reta final do jogo. Ele defendeu esse chute de Carlos Eduardo e no último lance do jogo impediu o gol que seria o empate do Mirassol. Final, Flamengo 2, Mirassol 1. Com a vitória, o Flamengo se mantém na liderança do Campeonato Brasileiro e fecha o primeiro turno, sendo o primeiro colocado. Agora, no entanto, o rubro-negro volta suas atenções para a Libertadores da América. Na próxima quarta-feira, o rubro-negro recebe o Internacional aqui no Maracanã, pelo primeiro jogo das oitavas de final. Independente de ser contra um time brasileiro, a gente sabe que a competição é diferente. Minha primeira vez que eu vou jogar uma Libertadores, né? Estou ansioso, quero jogar esse jogo da Libertadores, porque é especial. Mas, como eu falo, a gente é o Flamengo, a gente vai entrar em campo para vencer, a gente não vai mudar nada do que a gente sempre fez e que a gente vem fazendo, que é propor o jogo, tentar pressionar o adversário, sabendo das qualidades deles, mas a gente é o Flamengo e a gente vai com tudo para esse jogo aí. Nem ouviu o que ele falou, né? Melhor não, melhor deixar de lado. Ainda tô na vibe do Campeonato Brasileiro, Libertadores, Sul-Americana, calma. Cicinho, você saiu de férias, voltou e o Flamengo tá ali, firme na liderança, mostrando que tem uma convicção nesse título, que tá bem preparado. E não é simples ganhar desse time que já mostrou qualidades, que é o Mirassol. Não é simples, Renato. E nós estamos falando do melhor time, né, do nosso país, né? O Flamengo, jogadores aí que desequilibram, mas se você parar para analisar também o jogo do Flamengo, você encontra também uma equipe que tem vencido pelos talentos que tem no ataque, porque o sistema defensivo do Flamengo tem dado muito espaço, tem sofrido bastante, né? É muito deficiente ainda defensivamente, mas o seu talento do meio para frente é o que tem feito a diferença nesse time do Flamengo. Não é um time imbatível,
mas que é o melhor time brasileiro, sem sombra de dúvida. Vai brigar por tudo aí. E quem tiver pela frente, se analisar bem, pode pegar esses pontos fracos do Flamengo e transformar a favor para que consiga os resultados. Me entende, senhora Renata? Entendo, já captei vossa mensagem, Cícero João. Ô, Edu, o Cicinho tá certo. Do meio pra frente, o Flamengo realmente ganha em qualidade. Mas o que a gente tem observado também é que os zagueiros têm feito gols, que é o caso do Léo Pereira e também do Léo Ortiz. Aparecem na área, o Danilo tá machucado agora, mas o Flamengo também tem essa arma. Você sabe bem o que é isso, né? É uma arma que está ajudando muito o Flamengo nesses últimos jogos, Renata. A gente vê que são jogadores que têm uma imposição física, são jogadores altos, que sabem se posicionar também, tanto na parte defensiva também como na parte ofensiva, que sai da marcação e está ajudando. Eu acho que a dupla de zaga do Flamengo é uma dupla que já está bem entrosada, eles sabem muito bem aonde se posicionarem, até porque os que batem também, Renata, é o diferencial. Então, isso é questão de treinamento, isso é questão também de um conhecer o outro, de entrosamento. Isso está fazendo uma diferença muito grande para o Flamengo. Agora, como você bem disse, o Mirassol vendeu caro a derrota. Parabéns pelo equipe do Mirassol, por mais que perdeu, mas jogar no Maracanã com mais de 60 mil pessoas, contra o melhor elenco hoje do Brasil, e perder de 2-1, e poderia até empatar, eu acho que parabéns pelo que o Mirassol vem fazendo. Quando eu comemorei na primeira rodada do Campeonato Brasileiro aquele empate no Maracanã em 1-1, vocês riram, mas não vai ser fácil. Agora, o Flamengo empatou com o Ceará fora de casa e não perde tempo, Rona. Chega no Maracanã e já começa a restabelecer a sua posição, vencendo uma equipe que é muito elogiada. E outra coisa, acho que o Cici tomou água de salsicha do Mickey. Não é possível. Você vai falar que a defesa do Flamengo ela é ruim? Não ruim. Tô falando que tá com alguns problemas defensivamente. Então tá bom, no entanto que... Os dois zagueiros, duas pilastras enormes ali, gols, velho. Né? E os caras, quando ainda não defendem bem, ainda vai fazer o gol. Ainda tem um goleiro aí no Rossi. Mas se expõe bastante, né? O jogador, quando vai muito pro ataque, acaba expondo. Agora, o que me chamou mais atenção, agora falando sério, o que chamou atenção foi esse 10 do Flamengo, parecia o Galinho, hein? Essa metida de bola que ele deu de 3 dele era só o Galinho. Quem é o 10? Talento, o Galinho, mas agora é o Arrascaeta, mas naquela época... que bom que o Arrascaeta tá suspenso pro primeiro jogo da Libertadores. Olha a sorte de vocês. Obrigada por me lembrar. Porque ele lembrou o Galinho ontem e o Mirassol vendeu caro. Mirassol, parabéns, que vem fazer. Que trabalho maravilhoso do Mirassol também. Agora, é difícil vencer esse Flamengo, Renato. Olha, se já é difícil vencer uma vez o Flamengo, imagina 3. Teremos uma overdose de Flamengo, Inter e Flamengo. 2 jogos pela Libertadores, oitavas de final. Outro pela primeira rodada do retorno. Eu não sei se eu tenho saúde, vou lá tomar um chá. Vai. Na última rodada da primeira fase do Brasileirão, o Red Bull Bragantino mais uma vez pisou no tomate. No início do jogo, o Massa Bruta deu até a impressão que iria se reabilitar dentro da competição. Isidro Pita deu esse susto nos segundos iniciais. Ele invadiu a área, mas foi travado pela zaga. Diz o ditado que quem não faz, toma. E aos 6 minutos, o Inter chegou ao gol. Ricardo Matias abriu o placar. Wesley cruzou para o camisa 49 dentro da área. Ele se livrou da zaga e mandou para o fundo das redes. Aos 29 minutos da etapa inicial, Wesley tentou um cruzamento dentro da área. O árbitro foi chamado para revisar um possível toque no braço. Após rápida revisão, marcou penalidade para o Inter. Alan Patrick cobrou e converteu. E na volta do intervalo, Ricardo Matias marcou o seu segundo gol na partida. Tudo começou na saída errada do time da casa. O camisa 49 mais uma vez deixou sua marca em Bragança. O Bragantino teve uma reação aos 9 minutos do segundo tempo com Isidro Pita. John lançou para o camisa 9 chutar direto para o gol de Rocher. A bola ainda desviou em Cleiton no caminho. O goleiro até tocou nela, mas não adiantou. A situação do Massa Bruta acabou se complicando com a saída de Pita, o autor do gol. O atacante caiu dentro da área, sentindo dores musculares. Com isso, o time da casa ficou com 10 em campo, já que Seabra já havia feito todas as substituições. O Internacional até poderia ter aplicado uma goleada sobre o time de Bragança, mas Borré acabou errando o alvo.
Com esse resultado, o time de Bragança Paulista amarga a sua 7ª derrota seguida. Já são 8 jogos sem vencer. E a cada rodada, o Bragantino, dentro do Campeonato Brasileiro, vai despencando na tabela. Mas o nosso grande desafio nesse momento é mental, porque a gente busca todo jogo reverter essa sequência para buscar uma vitória que quebre esse momento. Eu acho que foi importante a gente vencer, voltar a ter confiança. Eu acho que foi uma grande vitória para retomar, né? Diminuir um pouquinho a pressão, né? Que a gente trabalha para se manter equilibrado nesse momento de muita turbulência. Tá, pra rir, mas não é tanto, viu? Um pouquinho menos, mais comedido, porque realmente... Não, Roger, foi um resultado inesperado, esse 3-1 em Bragança. O Bragantino tá caindo na tabela, já tá ali, né? Depois o São Paulo na tabela. Só que é o seguinte, o Inter fez uma partida muito segura, defensivamente deu espaço, foi atacado, mas os zagueiros bem posicionados, a defesa postada, não acreditei. Cleiton, Sampaio, Juninho, todo mundo jogando bem, né? Enfim, mas acho que o ataque do Inter também funcionou. É bom quando um centroavante faz gols, precisava que isso acontecesse. O Wesley se apresentou muito bem para o jogo. O Rocher, quando exigido, ali inteiro. Esse Alan Rodrigues, gente, tomara que a gente tenha encontrado o cara do meio-campo, porque desde a saída do Fernando faltava esse homem, esse jogador que chega mais próximo do Alan Patrick, que é diferente sempre. Enfim, uma boa apresentação do Inter. Não, e principalmente depois também. de uma eliminação, Continue né, assim. Renata? O que é, Edu? Depois de uma eliminação, você no próximo jogo, você vencer jogando fora de casa e em Bragança, que é muito difícil jogar, então acho que é de se comemorar sim. É claro que tem uma semana importantíssima aí, Libertadores e tudo, mas você imagine se você vem de um resultado também negativo. Agora pelo menos vai com resultado positivo, uma vitória fora de casa, diante de um Bragantino que tá caindo nas tabelas, sabe? É um time que ainda... Não tem aquela coisa, aquela cobrança, né, Ronaldo? Aquela coisa assim, ganhou, perdeu, empatou, é a mesma coisa. Apesar que a gente vê que o Fernando Seabra tem boas ideias, está montando um time muito bom, mas a gente vê que tem dificuldade. Edu, porque vem realmente perdendo jogos importantes. O Bragantino ficou muito tempo ali em cima na tabela e agora tem uma realidade que não é a desejada. Mas o Inter, ele vai fortalecido, pelo menos moralmente, ele chega bem para enfrentar o Flamengo, que é um grande time, é o favorito do confronto. Mas Libertadores, mata-mata, é uma história diferente, não é um título que todo mundo quer, todo mundo busca. São duas equipes que se conhecem, empataram já no Campeonato Brasileiro na primeira rodada, fazem bons jogos, ano passado também fizeram um bom jogo no Beira-Rio. Então, acredito que... Tem respeito. Não, acredita o quê? Não, pera. Você acredita que um bom futebol apareça para as duas equipes? Eu prefiro o time dela ganha de 1-0 na marra. Ela chega aqui transbordante. Aí ganha de 3-1 fora de casa contra uma equipe que, queira ou não, vai lutar ali do meio para frente da tabela, ela fica receosa. Não, é que se fosse só o brasileiro, só Flamengo no Beira-Rio no final de semana, uma semaninha inteira, eu chegaria daquele jeito. Mas como já tem a Libertadores, 2 jogos no meio, então o meu entusiasmo ele fica um pouco contido. Agora... E os jogadores já mostraram que jogam bem fora de casa, né? Agora é o seguinte, Flamengo... Se vocês forem eliminados pelo Inter... Aguenta, hein? Aguenta ela. Por enquanto, estou muito humilde, muito respeitosa, muito... Pés no chão. Cautelosa. Só isso. E agora é a hora da onça beber água. Meu Deus, porque... Não sério, estraga, você não não precisa... estraga. Você não. Empolgação, felicidade, adrenalina. O São Paulo bateu o Vitória em casa por 2-0. Deixou de lado a eliminação na Copa do Brasil. O Vitória mal na tabela e o São Paulo sobe. São Paulo com 6 desfalques por diferentes lesões na partida contra o Vitória. Ausências momentaneamente esquecidas com a volta desse cara. Há 3 meses, o atacante se lesionou na vitória contra o Alianza Lima, fora de casa pela Libertadores. Mas os 39.390 tricolores tiveram que segurar a ansiedade, já que o camisa 7 começou no banco de reservas. Parecia que eu estava estreando novamente com a camisa de São Paulo, parecia um garoto. Estava muito ansioso por este momento. Ferreirinha tentou antes mesmo do primeiro minuto. Na sequência, desvio de cabeça de Sabino.
Aos 17 minutos, Bobadilla obrigou o Lucas Arcanjo a fazer sua primeira defesa. 2 minutos depois, o mesmo Bobadilla fez o goleiro do Vitória buscar a primeira bola no fundo da rede. Do São Paulo, no Morumbi, Bobadilla! Foi em uma ida ao VAR que a equipe de Fábio Carille chegou mais perto do gol. Bruno Arleu foi chamado para checar um possível pênalti. Bola no braço de Ferrarese. Depois da análise, foi dada a falta de Renato Kaiser. Crespo não mexeu no intervalo. O jogo esfriou. Na primeira substituição, colocou Luciano e Luan no lugar de Marcos Antônio e Ferreirinha. Aí sim, minutos depois, ele decidiu atender o coro que saía das arquibancadas. Lucas estava de volta aos gramados. A primeira coisa, ele tem que recuperar. Mas precisamos a saúde dele, que ele esteja bem. Eu tenho que ter muita paciência, eu também tenho que ter essa paciência, porque foram 4 meses aí e é muito difícil ficar de fora. São Paulo voltou a pressionar e conseguiu furar mais uma vez a defesa do Vitória. Em chute cruzado de Ferrarese, Sabino desviou para garantir os 3 pontos de Crespo e sacramentar a primeira derrota de Fábio Carille no comando do Vitória. A gente não tem que olhar para os adversários e olhar só para nós. Tem uma pontuação a ser atingida e é essa pontuação que a gente vai buscar. Mesmo com a derrota, o Vitória segue fora da zona de rebaixamento. Já o São Paulo subiu uma colocação, é o 7º colocado com 28 pontos. Agora começa a preparação para o início do mata-mata na Libertadores da América. Até porque terça-feira já tem jogo de ida, lá na Colômbia, contra o Atlético Nacional. Cicinho, realmente no Campeonato Brasileiro é uma ascensão meteórica. O São Paulo vem empilhando vitórias, fez mais uma vítima, o próprio Vitória. E a gente viu que é um time que hoje não depende apenas dos seus atacantes. Perdeu jogadores importantes, Lucas Moura retornando, acho que é para ser celebrado e muito pela torcida. Mas aí aparece um volante, o Bobadilla, e um zagueiro para definirem o placar. Exatamente, Renata. E vale ressaltar, e chegou também um treinador que, queira ou não, tem um equilíbrio, coisa que o São Paulo não estava tendo com o seu antigo treinador. Eu era um defensor do Zubeldia, da postura dele, mas o que dá para perceber, né, com essa mudança na qual a chegada do Crespo trouxe para o São Paulo, é exatamente esse lado que o São Paulo vinha sentindo muito. Uma postura de treinador ali, que entendia o momento dos jogadores, que não age com euforia. Então o Crespo, nessa gentileza dele, conseguiu pegar esses jogadores, transformar em jogadores importantes. Gentileza? E os jogadores entenderam. Olha, no futebol, Para trabalhar no São Paulo, meu irmão, tem que ter etiqueta. Tem que ter etiqueta, não é qualquer um, não. Então o cara chegou com postura, conversando com os jogadores, trazendo o elenco. O principal é isso, né? O São Paulo tem um bom elenco, não é um elenco para disputar com o Flamengo, com o Palmeiras, mas pode fazer frente com esses times. Mas por que ser campeão da Libertadores, irmão? Libertadores é outra questão, ainda estamos falando de mata-mata. Agora, longo prazo, não, mas para ser campeão da Libertadores, você precisa de elenco. Você precisa de um time competitivo. Agora, para o Campeonato Brasileiro, sim. Nos Estados Unidos, você teve ele conversou muito com o Mickey. É muito calor. Sei tanto que meu filho derrubou o Mickey lá. Cada um. Mas, assim, o Crespo trouxe, né? E dando moral para esses jogadores, tem feito a diferença. E o São Paulo está degrau por degrau aí, mostrando o seu potencial. Olha, o São Paulo ele tem os jogos completos no Campeonato Brasileiro, mas ele já chegou na 7ª colocação, tem a mesma pontuação do que o Mirassol, que ainda tem jogos a realizar. Então, o São Paulo, ele está fazendo uma campanha muito legal em pontos, mas o que me chama mais atenção, Edu, é o desempenho em campo. O São Paulo ganhou bem do Inter no Beira-Rio, foi com tudo para cima do Vitória. É um time que tá vendendo muito bem aquilo que ele treina e o que o Crespo pede para o time. E como o Cicinho falou, o Crespo trouxe tranquilidade. E quando um treinador que sabe gerir um elenco, sabe lidar com os jogadores, isso é fundamental para que os jogadores entrem em campo, Renata, e façam o que tem que fazer, principalmente na parte tática, porque qualidade técnica esses jogadores têm. Então, de repente, faltava aquele cara para dar tranquilidade. Pode fazer que eu tenho um respaldo aqui por trás. E a gente vê, por mais que o São Paulo
perdeu a classificação aí na Copa do Brasil pro Na soberba. Porque eu vejo assim, no jogo de... Cicinho tá quietinho, né? Ainda bem que você tava soberbo, viu, Cicinho? Não. Porque esse jogo aí da desclassificação, o São Paulo não jogou bem, achou que ia ganhar a qualquer hora. E o futebol já mostrou que não tem essa. Então, acho que você vencer um jogo como eu vou falar sempre, pós-eliminação, da maneira como foi, frustrada, né? Você vencendo dentro de casa, acho que tinha 38 mil pessoas lá no Morumbi, num sábado frio, né? 6 horas da tarde, eu acho que foi importante e principalmente o retorno do Lucas, que vai ser muito importante daqui para frente. Falando em eliminação da Copa do Brasil, Rona, Nem fala. o Palmeiras precisava vencer o Ceará, até para dar uma resposta imediata para o seu torcedor. Não foi um jogo fácil, saiu perdendo, mas virou 2-1. Algumas polêmicas, reclamações. Impedimento, né? Impedimento, não teve impedimento. Impedimento. Não vai falar de impedimento? Agora é, né? Arrebentaram o Corinthians vovô. não é, né? Arrebentaram o vovô. Agora é. Vamos ver então, 2-1 o Palmeiras venceu o Ceará para deixar o torcedor um pouquinho mais alegre. Na madrugada, bombas e rojões no centro de treinamento do clube. Não sabemos se foram torcedores, se foram rivais, mas acho que é uma falta de respeito. Antes do jogo, vaias da organizada, rebatidas pelos demais torcedores. E público pequeno para os padrões, 27.400 torcedores. Não entendo, se calhar vocês podem ajudar o porquê que outros clubes também foram eliminados e por clubes de segunda liga e não teve estas repercussões, talvez vocês me possam ajudar. Inspiração, não. O único chute no gol no primeiro tempo foi esse de Lucas Evangelista, com 5 minutos de partida. O Ceará tomou susto quando Richardson levou o cartão amarelo por essa falta em Facundo Torres. E 1 minuto depois, acertou Lucas Evangelista, mas o juiz aliviou, mesmo com bronca dos palmeirenses que queriam um vermelho para ele. Outro susto, Bruno Ferreira quase dá um presente de Dia dos Pais no cruzamento de Facundo depois do escanteio. A primeira chegada do Ceará foi boa, de Mugni para Galeano, mas ele estava impedido e isso foi tudo. Segundo tempo, quando a fase é pesada, olha o chute que Lourenço acertou depois de receber de Galeano. 1-0 Ceará. E o segundo quase sai em seguida. Contra-ataque, Galeano para o Pedro Raul, o Everton defendeu. Depois do escanteio, olha outra vez o Ceará, com Pedro Raul cabeceando por cima. O mais lúcido do Palmeiras, Vitor Roque, jogada individual para fora. Aí vem o lance para dar uma animada no lado verde. Flaco Lopes na área, o domínio e o pênalti de William Machado. Toque de mão na bola, marcou o juiz, com o auxílio do VAR. É aquele tipo de lance que tem árbitro que marca, tem árbitro que não marca, às vezes o VAR chama, às vezes não. Flaco Lopes, que tinha entrado no segundo tempo, bateu sem chance, 1-1. Me senti confiante, quis bater. E é isso. Com pressa veio a virada, 2 minutos depois. Flaco Lopes achou Maurício na ponta, que cruzou para Vitor Roque fazer. O Palmeiras vira, Vitor Roque, o Tigrinho. Outro pênalti para o Palmeiras, foi marcado impedimento nesse lance. Sem emoção, nada. Ailon, que tinha acabado de entrar, fez o segundo gol do Ceará, com 5 minutos em campo. Mas o VAR entrou em ação e o gol foi anulado. São dois lados. O Palmeiras estava sem vencer há 3 jogos na temporada. 2 derrotas para o Corinthians com eliminação na Copa do Brasil e um empate contra o Vitória no Campeonato Brasileiro. Por outro lado, no Brasileirão, são 6 partidas de invencibilidade. E agora tem a Libertadores. Quinta-feira, fora de casa, contra o Universitário em Lima, no Peru. Será que essa sequência positiva na Série A vai trazer um pouco de paz? Porque é difícil não afetar o lado psicológico do time, o que andou acontecendo nos últimos dias. Agora é esquecer o que passou, ou tentar esquecer. As minhas filhas vão me perguntar o que é que se passou. Hoje correu tudo bem, mas é difícil justificar às minhas filhas o que se passou há 3 ou 4 dias atrás. É difícil explicar para elas porque é que o pai foi xingado. Tenho um carinho e um respeito muito grande pelos torcedores, tenho um carinho e um respeito muito grande pelo Palmeiras e jamais serei um problema dentro do Palmeiras.
Bom, o resultado super importante, Palmeiras na briga total pelo título brasileiro, 2 jogos a menos ainda para realizar. Edu, a gente viu um jogo que não foi simples. O Ceará muito bem postado, muito corajoso em pleno Allianz Parque, sabendo que o Palmeiras vinha de uma eliminação. Tem lances polêmicos, a gente vai falar daqui a pouquinho, mas o resultado excelente, ainda mais com o gol do Vitor Roque. O gol do Vitor Roque estava precisando e o que ele, na minha opinião, foi o melhor jogo dele e foi o melhor em campo também. Pela dedicação, pelo empenho, pela entrega também que ele teve, né? Não tem bola perdida e tudo, mas, Renata, realmente não empolgou o Palmeiras. O resultado foi fundamental, porque, como eu falei, vem de uma eliminação, dedicado para o seu maior rival, para o Corinthians. Né? O próximo jogo era muito importante, como foi, e vencer foi para dar uma tranquilidade até mesmo para Libertadores. Agora, muitos jogadores abaixo do esperado, rendendo muito pouco. A gente entende que, de repente, falta de confiança, é um momento também, mas eu vejo assim, a questão até mesmo postura dentro de campo, na questão da marcação, sabe? Faltando um pouquinho aquele algo a mais que de repente fez a diferença em alguns jogos e alguns títulos que o Palmeiras ganhou, está fazendo agora diferença negativamente. Então, acho que foi um sinal de alerta, foi fundamental sim, né? E como a gente falou, de repente, quem sabe o Abel colocando o Flaco Lopes, Vitor Roque junto, né? Dando a oportunidade para outros jogadores, né? Nesse momento que o Palmeiras está vivendo, pode ser que ele encontre um time, porque até então a gente não vê um time que ainda empolgou e está empolgando. Tomara que daqui para frente a gente consiga ver isso aí no Palmeiras. Ronaldão, a gente está mostrando aí o Flaco Lopes batendo a penalidade, convertendo. Para você foi pênalti? Então, é critério, né? A gente começa a discutir, não é nem praticamente porque o juiz não deu, foi no VAR. Então, muitas vezes a gente vê esse lance na mão. Eu também estou igual a torcida agora, tem que ficar esperando. Porque pega na mão de um é pênalti, pega na mão do outro não é pênalti. E a gente vê essa dificuldade de esse critério ser ajustado, né? O braço tá ampliado para você, tá fora de posição natural, é isso que você tem que analisar. Não, são lances que eu vejo toda hora e muitas vezes o juiz não dá e depois você vê de novo e é o critério. A gente só perde critério. Muitas vezes, dependendo da camisa forte, é dado o pênalti. Então, para você, foi o pênalti dado na camisa? Para mim, eu fico esperando. Agora louco, mudei. Esse pênalti aí, claríssimo, irmão. Tem hora que eu assistia jogo aqui, assistia jogo com o Luquinha, com o Matheus, aí pai, pênalti. Filho, isso é pênalti. Aí ia lá no VAR, não é pênalti. Agora eu fico esperando, porque difícil. Dependendo da camisa é dado pênalti. Agora isso aí deve ser o 15º É difícil o árbitro ir no VAR e não dar um pênalti desse. E eu quero ver essa linha traçada de novo, porque eu não vi o Abel reclamando. Só reclamou contra o Corinthians. Sim. Chorou. Pra você, pênalti ou não? Não, pênalti claro. Para mim foi pênalti claro. Até porque o domínio ali, né? Ele dominou e já ia levar vantagem para ir em rumo do gol e a bola não está numa posição natural. O braço, acredito, dá para ver ali no lance que está um pouquinho distante do corpo. Então, assim, ele ia levar vantagem e acabou o zagueiro paralisando a jogada. Mas vale ressaltar a questão do Palmeiras, tudo isso está acontecendo com o Palmeiras, é até esperado esse desempenho, porque perdeu o Paulinho, perdeu o Estevão, o Abel está tentando encontrar, Richard Rios, uma outra maneira do Palmeiras. O torcedor palmeirense, eu acredito que está frustrado com a questão da expectativa que criou para o Mundial. Porque o Palmeiras, sinceramente, gente, já não tem mais graça o Palmeiras ganhar brasileiro, já não tem mais graça o Palmeiras ganhar Libertadores, porque nos últimos 10 anos tem ganho tudo. Que isso, sim. Exato. Tem graça sim, não, pô. Tem graça, mas assim, o torcedor do Palmeiras, ele tem essa questão do Mundial, aí criou expectativa. Na Copa do Brasil, os caras tão bravos, rapaz. Criou expectativa, não ganhou, aí fica... Eu acho que o torcedor do Palmeiras está chorando de barriga cheia. Espero, o Abel é o melhor treinador que tem no nosso país. E outra, ele precisa desse tempo para... Com relação ao treinador, eu concordo, não tem que mudar. Eu acho a questão de você oscilar dentro do campeonato, no ano também, é normal. Agora, a gente não pode querer agora tá tudo errado, tudo tem que mudar, não. Tem que dar tranquilidade para ele, para trabalhar. E a gente confia bastante no trabalho dele e eu acredito também que a diretoria também confia. Só foi um derby, só. Agora, o gol do Ceará, que poderia ter resultado num empate nessa partida, acabou sendo anulado pela arbitragem. O gol do Ailon, ex-internacional, inclusive. Olha, chora coração. Como é que é? Chora... É um chorinho coração. Eu gosto dele. Gente fina e fazer seus golzinhos do Colorado. Agora, Rona, na verdade, eu até comentei com vocês, vendo a transmissão, antes até de saber que seria gol, tem uma imagem que mostra o Ailon adiantado correndo com a bola. Olha lá. Pelo menos, a nossa é muito distante, mas tem uma imagem da transmissão mais próxima que você vê ele correndo na frente. Pelo menos eu vi e não me surpreendeu na hora em que as linhas traçadas deram impedimento.
momento. Mas muita gente fica em dúvida com essas linhas, coloca em xeque. O Ronaldo, por exemplo, achou que tava gol legal? Não, mais uma vez então, pra mim tá legal que ele sai antes desse frame que eles falam aí, porque anda batendo na bola, a bola saindo, a bola ficando, antes de bater no pé. Agora tá assim, dependendo. Precisa ir no oculista, hein, irmão? Dependendo do torcedor na caneta, ele coloca lá, Você não. precisa ir no oculista, não fala pra mim onde que é seu oculista, não. Que, agora, o que me assusta, que me deixa assustado, é que eu não vi o choro do Abel. Porque foi pra ele, ele falou É sim. impressionante, quando é contra ele todo chora. o direito de chorar, tem todo o direito de reclamar Por isso que sim. é bom estar em crise mesmo, tá vivendo essa crise. E tem que passar, todo mundo passa por crise, Mas Renato. esse é aquele lance que quem define é o VAR traçando VAR, linhas, não é o árbitro. Não é interpretativo isso aí. O árbitro deu gol. Então, o árbitro esperou, né, a verificação. Ele deu gol, ela pitou, se voltou no campo, vamos esperar. E aí, Cici, pra você, gol legal, gol ilegal, e aí? É difícil falar, porque tem o VAR, né? Porque você lembrou do Ferreirinha, né? Você tava errando na prova de consulta, o VAR deu, tem a linha ali. Então, assim, deu impedimento. Aqui é difícil ver essa linha azul e a vermelha. Eles colocam muito rentes e você não sabe qual que é a que vale. Mas, assim, ao que tudo indica, estava a ponta do nariz na frente. Tendente, o Cruzeiro, outra vez em pleno Mineirão, 59 mil pessoas, perdeu para um adversário alvinegro. Dessa vez o Santos, com o Neymar em campo, o Guilherme inspirado e o Peixe comemora. Olhares atentos para Neymar no Mineirão. Mas o atacante santista viu o Cruzeiro acumular chances no primeiro tempo. Neste lance, os cruzeirenses pediram pênalti, mas o Wilton Pereira Sampaio mandou seguir. Gabriel Brazão virou um paredão, mas não conseguiu evitar o gol de Fabrício Bruno, que apareceu livre para abrir o placar. Enquanto isso, o Neymar continuava apagado e mandava para o alto todas as chances que apareciam. Realmente não era uma noite inspirada do Neymar aqui no Mineirão. Mas, para o azar do Cruzeiro, um outro atacante do Santos resolveu aparecer. Guilherme. Aos 17 minutos do segundo tempo, o camisa 11 aproveitou o cruzamento de Cabageiro para deixar tudo igual. O Cruzeiro até fez o segundo 4 minutos depois, com o Caio Jorge, mas a arbitragem viu falta de Matheus Pereira na origem da jogada. Realmente, Paulo, claramente ele não toca a bola, ok? Bota 4 imagens. Não tem toque na bola. Em cima da panturrilha dele. Aí, com essa imagem agora. Vai contar. Ok. Tá claro pra mim nas duas imagens, tá? Da outra. Ok, Paulo, ok? Vou iniciar o jogo com falta, tá? Eu já jogo contra 12, né? O árbitro e mais o time do Santos. Eu acho que com respeito. Ceará nós jogamos mal. O CRB não conseguimos, mas hoje jogamos contra 12 aí fica difícil. Você vir aqui jogar, o Wilton pra mim é um dos melhores árbitros do Brasil, mas hoje ele brincou com tudo possível e impossível, na dúvida. E outra, será que a gente está preparado para jogar, para ter um craque como o Neymar jogando no Brasil, do alto nível? Um árbitro ter medo de marcar as coisas? O jogo ficou aberto e aos 43 minutos, Guilherme apareceu novamente para deixar Cabageiro na cara do gol. O paraguaio não perdoou. É a virada do Santos. Mais um gol importante, como você bem disse também, um passe que acaba o Cabageiro também fazendo o seu primeiro gol com a camisa do Santos, então isso mostra o grupo. E claro, eu quero dedicar aos meus filhos, que são os meus maiores presentes. O Cruzeiro até tentou ir para o abafa, mas não conseguiu alterar o placar. Final no Mineirão, Cruzeiro 1, Santos 2. Fico muito triste quando os árbitros erram, mas fico mais triste quando existe dualidade de critérios. Quando existe dualidade de critérios, quer dizer que para uma equipa é uma coisa, para outra equipa é outra coisa. E o Guilherme cresceu e tem nos ajudado. É um grande jogador, é o goleador do clube, né, na temporada, né, dedicação total, voltou bem, infelizmente não pôde participar, agora não lembro se foi 2 jogos que ele ficou fora, os 2, né? Jogos importantes que ele ficou fora, mas voltou com tudo, sentiu um pouquinho no primeiro tempo, mas conseguiu até o final e foi bem. Tá aí, Edu Dracena, por um lado feliz, por outro triste, torceu pelo empate, Sim. não era nem lá nem cá, não deu certo. O Santos foi muito bem em pleno Mineirão.
muito bem no segundo tempo, Renato, porque no primeiro tempo foi realmente só o jogo de um time só. O Cruzeiro pressionou, criou chances, né? Se fosse aí a defesa do Brasão aí, depois o Caio Jorge não conseguiu finalizar. Só no final que aí teve uma bola ali com o Neymar, que aí o Neymar acabou isolando realmente. Mas no primeiro tempo muito abaixo. Aí depois, no segundo tempo, quando o Kleber faz as 3 substituições, o time cresceu, se posicionou melhor, né? E tendo o Cabadieiro ali pelo lado direito, era uma válvula de escape. E por ali o Santos conseguiu finalizar e fazer o segundo gol. Agora, a gente vê que o Santos tem potencial para aumentar o que vem jogando. Por isso que a gente cobra bastante do treinador, a gente está cobrando do dia a dia, porque tempo ele está tendo para treinar. Então, e o Santos tem jogadores que possam jogar melhor do que a gente está vendo. Então, eu acho que essa vitória traz uma tranquilidade, sim, a segunda seguida do time do Santos, né? Ganhou do líder Flamengo, ganhou agora do vice-líder Cruzeiro, em pleno Mineirão, né? Lotado. Eu acho que isso é muito feliz para o trabalho do Kleber, mas a gente espera muito mais do Santos, porque o Santos é um time grande. Por outro lado, o Cruzeiro, né, no segundo tempo, eu fiquei um pouco assim, não preocupado, mas fiquei muito atento com relação à parte física, Renata. Sentiu, acho que muito, errou vários passes, assim, muitos lances bobos, assim, mas eu entendo ainda que o Cruzeiro vai estar sempre brigando ali pelas primeiras colocações. O Santos que venceu o Juventude também, né, na outra rodada, seu adversário, o Ronaldão. E o Cruzeiro reclama muito do gol anulado. Eu quero saber se você vê falta do Zé Rafael no Matheus, ali do Matheus Pereira no Zé Rafael, no caso. Se para você esse lance foi bem anulado ou não, porque essa falta eu, honestamente, não vejo. Ele acaba tirando o pé do chão ali, né? Quando ele recebe o toque do Matheus ali. Para mim é falta, para mim foi falta. Cicinho. Eu não daria essa falta não, Renata. Não daria essa falta. Edu Dracena. Renata, muita dúvida realmente, porque... Não pode ficar em cima do muro. Não, porque você vendo de frente, percebe que ele não tocou, mas tem aquela câmera por trás e vê realmente que dá uma deslocada assim no Zé Rafael, assim, que o pé dele até fica um pouco mais torto, assim. Eu daria falta realmente, por mais que um lance duvidoso assim. Eu sou maior de Minas. Eu também sou, eu gosto muito do Cruzeiro. Para mim teve o toque. Torço eu bastante não vi o toque, Cruzeiro. porque ele apoia o pé no chão depois que ele pula com os dois pés. Mas se você pegar o lance por trás, assim, Cicinho, você vê que tem uma... Bom, mas só que nós estamos falando é futebol, não é balé. Balé não tem contato, futebol tem contato. É aquela coisa que a gente sempre fala, né? O VAR interferiu. Porque o árbitro estava pertinho do lance. E ele não marcou a falta. E eu só não concordo com o discurso do treinador do Cruzeiro, porque no Brasil é isso, né? Nunca o time joga mal, nunca é problema do time, é sempre do árbitro. Então pode parar com isso. O Cruzeiro não foi competente, o Santos teve competência para ganhar. O segundo tempo do Santos, eu concordo, realmente foi bem melhor. No começo do jogo, favoreceu, não é? Bateu o Fortaleza, vimos um empate eletrizante entre Bahia e Fluminense, empate entre Vasco da Gama e Galo. E a primeira vitória do Sport na competição em Porto Alegre sobre o Grêmio. Brasileirão, última rodada do primeiro turno, Castelão, e o Fortaleza de Renato Paiva foi goleado pelo Botafogo, ex-time do treinador. Logo aos 5 minutos, por falta em Danilo, Gustavo Mancha recebeu o vermelho direto. Anderson Daronco foi chamado até o VAR, mas manteve a decisão. Com um jogador a mais em campo, o Botafogo sobrou de cabeça, Marçal 1-0. Ainda no primeiro tempo, Arthur Cabral recebeu na área, driblou Vinícius e aumentou a vantagem carioca. Depois do intervalo, cobrança de escanteio da esquerda. Arthur Cabral segurou a bola na área, fez a proteção, mas quem finalizou foi Marçal, o segundo dele no jogo 3-0. Com o levantamento de Savarino, pelo alto, o quarto ficou a cargo de David Ricardo. Nos acréscimos, Matheus Martins de fora definiu o massacre 5-0. O Botafogo assumiu a 5ª posição, o Fortaleza é o antepenúltimo e a semana que entra é de Libertadores para ambos. Uma coisa eu tenho a certeza absoluta, não sei se ia ganhar, se íamos ganhar, se íamos perder, se íamos empatar. Mas este jogo hoje, 11 contra 11, era um jogo claramente diferente. A gente compartilhou o vestiário com o Paiva, a gente sabe que ia ser um jogo difícil. E graças a Deus a gente conseguiu fazer 5 gols. Eu acho que não tem maneira melhor de respeitar o adversário.
fazendo o nosso jogo e ampliando o placar. Na Fonte Nova, duelo de tricolores e a partir de um lateral e da ajeitada de Keno, o Fluminense fez 1-0 no Bahia com cano de prima. O time do técnico Rogério Ceni não só empatou na jogada de Everton Ribeiro com Jean Lucas, seguida pelo gol contra de Bernal 1-1, como também virou o placar na batida de Everton Ribeiro, que desviou em Freitas e matou o goleiro Fábio. A bandeira chegou a levantar, só que o VAR confirmou o lance legal 2-1. No segundo tempo, do jeito que a bola veio de Júlio Fidelis, Cano bateu e fez o L pela segunda vez na partida, tudo igual novamente, 2-2, só que teve mais. Após a disputa no meio entre Thiago Santos e Everton Ribeiro, em que o árbitro Jefferson de Moraes chegou a expulsar o volante do Flu, mas depois de passar no monitor deixou só no amarelo, os cariocas voltaram a marcar. Nonato recebeu na entrada da área e por baixo do goleiro Ronaldo assinou o 3-2. No último giro do relógio, quando tudo parecia perdido, aproveitando o cruzamento de Gilberto, Luciano Juba decretou um novo empate e ficou naquilo, 3-3. O Bahia, com o resultado, segue no G4 e o Fluminense, que no final teve Freitas expulso por impedir uma chance clara de Jean Lucas, é o 9º na tabela. Foi uma grande exibição do Fluminense, da mesma forma do Bahia. Com certeza, no momento, está entre os 3 melhores jogos do Campeonato Brasileiro. E nós jogamos, na minha opinião, de igual para igual com o Bahia. Mesmo com um time bastante alternativo. Hoje era um jogo que você tinha que vencer independente de qualquer coisa. Você tinha que dar um jeito de vencer e nós não conseguimos. Acho que a gente oscilou muito durante o jogo. Começou um pouco distraído, reagiu bem, dominou o jogo, fez 1-1, fez 2-1. E aí nós tivemos um pouquinho de soberba. Nós deixamos de tocar de maneira objetiva para ir pro gol. Abaixo de Bahia e Flu na classificação, Vasco e Atlético Mineiro também empataram em São Januário. O Galo abriu a conta com Gabriel Menino de fora, 38 segundos, gol mais rápido da atual edição do Brasileirão. O Cruz Maltino, no entanto, igualou na sequência, cobrando pênalti de Coelho em Felipe Coutinho, marcado com a ajuda do VAR. O vice-artilheiro Verratti chegou aos 10 gols do campeonato e definiu 1-1. O Atlético segue na 10ª colocação e o Vasco ainda é o primeiro time do Z4. Lógico que preocupa. Hoje o Vasco tem que sair da zona de abaixamento. O que dá confiança, para mim, eu confio muito no time do Vasco, é que o time consegue produzir sob situações adversas e uma hora a bola vai entrar. Pênalti discutível, né? Porque é uma bola disputada dentro da área. Esse tipo de lance acontece 300 vezes no jogo. Acabou vindo o empate, aí o Vasco cresceu um pouco no jogo. Eu acho que o resultado do empate foi um placar justo. Para fechar, fora de casa e com a marca de Mateuzinho, o Lanterna Sport encerrou um jejum de quase 5 meses sem vitórias com 1-0 para cima do vaiado 15º colocado Grêmio. Emoções distintas ao final da partida. Isso nos enche de esperança, mas lembrando sempre que é somente uma única vitória, né? O que eu preciso falar para o torcedor é que, mesmo com a confiança da direção, tudo tem limite. Precisa melhorar e isso precisa acontecer a curto prazo. Se não acontecer a curto prazo, não serei eu que vou atrapalhar, porque de maneira nenhuma quero atrapalhar. Olha, já um debate recheado. Hoje tá daquele jeito que o povo gosta, hein, gente? Olha só, parece uma plantação de cenoura hoje. João Pedro Sgarbi, o que aconteceu? Qual é a brincadeira de hoje? Boa tarde. Ninguém... Tudo bem, Rê? Tá, tudo ótimo, meus amiguinhos aqui também. Ninguém vai desejar Dia dos Pais, que São Paulo é pai do Corinthians? Não vai? Eu fiquei chateado com você no final de semana. Você não desejou Feliz Dia dos Pais do Corinthians? Dia das Mães já passou. Não, São Paulo é pai do Corinthians ultimamente aqui no desenho. Aqui bonitinho. Vem cá, quem deixou esse cone da CT aí? Vai, chileira, vai, fala a verdade. Boa semana pra você. Chegou aqui pedindo licença, vai começar a pegar o baby. Esse menino tá abusado. Fazendo carinho nele só. Ele é cuidadoso, porque não é todo mundo que encara essa mesa aí, não é fácil. Agora tá pegando, não é vai tomar simples. pancada. Mas eu acredito que muito da coragem do Sgarbi vem do apoio incondicional de Marco Aurélio Cunha, vencendo outra vez, subindo na tabela do Brasileiro. Marco, boa tarde, efetivamente. Boa tarde, Renata, boa tarde a todos os amigos, vocês estão almoçando com a gente. O São Paulo voltou a dominar, né? Voltou a ganhar a 5ª seguida no Brasileiro, já subiu, já tá lá pro Capelani, eles perguntavam de rebaixamento. Capelani, isso não é pra gente não, tá? Enfim, estamos muito bem na parada, vamos continuar, ver se o São Paulo continua crescendo. E o Campeonato Brasileiro tá legal de ver.
Agora, o trio São Paulino do programa Tá demais, está reforçado, está vitaminado com o retorno dele, Cicinho! Esperou a hora certa pra voltar, é inteligente! Boa tarde, amiguinhos. Me desculpem abandonar vocês num momento tão... Mas eu voltei empolgado. A minha visão agora é Flamengo. Flamengo. É Flamengo. É Flamengo que são 12 pontos. Tem uma surpresa pra você daqui a são pouco. 12 Atlético pontos. Paranaense que o diga. Hã? Atlético Paranaense que o diga. Não, mas isso daí é campeonatinho, um negócio... Olha a soberba. Espera que o tricolor tá chegando. Copa do Brasil, Cresponizado, né? hein? Copa do Brasil. Voltamos na ativa. Como eu queria adotar esse discurso que também. foi, cidadão? Agora, contrastando com o Cicinho, a seriedade de Ulisses Costa. Ulisses, boa tarde. O que aflige seu coração? Boa tarde, Renata Fã, telespectador da Band. O cara tá morando em Nárnia, né? Porque, na moral, velho, o time eliminado por um time de Série B, numa má montagem do time no primeiro jogo, que a gente cantou a bola aqui. E pra você, tá tudo bem? Tá tudo legal? Lógico. Ah, então tá. Já acostumou com isso também, né? Um abraço a todos. Vamos falar sobre a administração de futebol também. Eu não tô gostando da administração do Palmeiras. Já eu conto. Eita, daqui a pouquinho a Leila vai falar aqui no debate. Edu Dracena, você viveu várias emoções. Santos vencendo o Cruzeiro, o Palmeiras sofrendo, mas ganhando do Ceará. Foi um final de semana bem intenso, Edu. Boa tarde, Renata. Boa tarde, meus amigos. Foi um mix de emoção ali, sabe? Vitória, derrota, mas não empolguei muito, principalmente com a vitória do Palmeiras. Mas temos que ligar o sinalzinho de alerta aí, o pessoal aí, hein? Vamos ter que jogar um pouco melhor. Olha, se você não tá empolgado com o Palmeiras, que é terceiro colocado com 2 jogos a menos, imagina só, porque em Porto Alegre, a gentileza ficada por cobrança. Você tá reclamando, a generosidade, tudo isso apareceu. O esporte ganhou a primeira nessa edição da Série A. Fora de casa. Outra coisa, o esporte empatado 3 jogos seguidos, então, está a 4 partidas sem perder. E o próximo adversário é o São Paulo. Aí perde. E você quer o pior? Desculpa, me perdoe, mas eu não me aguento. O quê? Era pra ser uns 4, né? 1-0 foi pouco. Léo O esporte era pra ter Pereira, dá pra chacoalhado. calibrar essa pontaria. Não é o zagueiro, é o atacante mesmo. Chico, hein, E irmão? quem passou por Porto Alegre, estava em Porto Alegre domingo. Levou o pé frio. Tava frio lá, né? E o pé frio sou eu, né? Eu falo pra Impressionante. vocês, o problema do ser humano é a expectativa. O pior de tudo é que eu não me surpreendi. E o Ulisses tem razão, era pra ter sido mais. Você vai cair, O Léo Chico. Pereira passou pelo Grêmio e deu um chute lá. Fez bagunçou a defesa do Grêmio. mano. Ô, rapaziada, vamos acordar. E Quem você sabe? avisou, hein, Chico? E aí o cara tá reclamando que tá em terceiro, o outro tá mirando o Flamengo, eu só quero um G15. O G15 pra mim tá bom, mas lá em dezembro. Mas lá em dezembro, tá? A culpa é minha. Eu gostei desse resultado, não vou negar. Opa. Foi bom. Eita, olha lá. Não é pra rir tanto assim, é um sorriso comedido, segura a onda, não é? Aquela risadinha bem marota, porém limitada. E aí, tudo bem, Roger Machado? Já que em Minas o Cruzeiro perdeu Esse e o time Galo se recusa empatou, a perder, ele já desviou Renata. o foco. Esse time se recusa a perder, Renata. Atenção. Wilton Pereira Sampaio, você é uma vergonha para a arbitragem brasileira. Você vê coisas que ninguém vê e às vezes o mundo vê e só você não vê. Ontem você prejudicou descaradamente o Cruzeiro no Mineirão. Você é uma vergonha para a arbitragem do Brasil. Calma que você vai brigar com alguns companheirinhos aqui de trabalho. Porque tem gente com opinião diferente. Agora... Meu Deus do céu. Hoje tem Criciúma e Atlético Paranaense Onde tem pela crise, Série ele B. tá, né? E o Capela, o que foi? O que você tá fazendo aí na academia de futebol? Já descobriu a identidade dos vândalos do sábado à noite, hein, Capela? Vou falar um negócio pra você. Primeiro, um beijo no seu coração, um abraço pra toda a rapaziada. A diretoria do Palmeiras conseguiu identificar, tá? E a tendência é que seja divulgado. Agora eu tô só com uma curiosidade aí, ó. Alô, Cicinho? Cicinho, você tá aí, Cicinho? Ô, Cicinho! Você voltou! A Margarida apareceu! Que saudade, meninão! Deu sorte que ele tá lá, né? Eu falei, Eu você não
escapou bonito, hein? Eu tenho uma coisinha pra resolver com ele. Eu não esqueci. Já já eu falo. Já já eu falo. Tem uma coisinha pra resolver no tete-a-tete. Eu e você. Viu, Cícero? Aguarda aí. Que loucura, ele tá maluco. Enquanto isso, Abel Ferreira aqui no Jogo Aberto. Uma eliminatória que foi difícil, dura a todos os níveis e atingiu proporções, como te disse, que eu próprio não entendo. Se calhar vocês podem ajudar o porquê que outros clubes também foram eliminados e por clubes de segunda liga e não teve estas repercussões. Talvez vocês me possam ajudar. As minhas filhas vão me perguntar o que é que se passou. Hoje correu tudo bem, mas é difícil justificar às minhas filhas o que se passou há 3 ou 4 dias atrás. É difícil explicar para elas porque é que o pai foi xingado, a torcida. Mas como hoje é dia dos pais, elas seguramente que me vão presentear e abraçar como sempre fazem. Tenho um carinho e um respeito muito grande pelos torcedores, tenho um carinho e um respeito muito grande pelo Palmeiras e jamais serei um problema dentro do Palmeiras. Este meu foco é total e absoluto ajudar os nossos jogadores. É verdade, temos um histórico juntos e um respeito, ele é mútuo entre mim e os torcedores. São 20 milhões de torcedores. Ganhamos e perdemos juntos, sem dúvida nenhuma, mas eu quero que vocês saibam que o meu foco, eu estou aqui pelos nossos jogadores, eu estou aqui por este clube, estou aqui por esta camiseta. Isso é que é o mais importante agora. O meu futuro será decidido no momento certo e sempre com um total e máximo respeito por aquilo que for o melhor para o Palmeiras. Bom, já já o jogo aqui, a análise de todo mundo no Jogo Aberto. Para falar desse Palmeiras que venceu o Ceará, um jogo encardido, Marco Aurélio Cunha, mas o Palmeiras precisava do resultado, precisava vencer diante do torcedor para tentar amenizar a eliminação na Copa do Brasil. Renata, é verdade, o Palmeiras venceu, precisava vencer, um jogo no limite. Eu achei que o Ceará teve grandes chances de poder empatar o jogo. Teve aquele impedimento que, para mim, nunca será impedimento, não é para o Palmeiras ou para o São Paulo ou para o Ceará. Essa mesma linha, ela tem que ser revista pela FIFA, é tirar gols que são importantes por conta de um nariz, um pedaço do pé. Então isso seguramente vai ser revisto na FIFA. Eu achei que o Ceará fez um bom jogo. O Palmeiras está devendo ainda, o Palmeiras ainda não se reconstruiu. Mas eu acredito no Abel, acho que ele vai conseguir fazer isso. Ulisses, para você, o Palmeiras retomou o caminho certo, já vai pensar em Libertadores, tem o jogo com o Universitário e era importante viajar com esse resultado positivo. É muito importante, Renato. Eu estava lá ontem, uma pressão muito grande, pouco público. O torcedor do Palmeiras sentiu muita eliminação. 27 mil, né? Não sei se é 27, viu? Mas falaram tudo 27. Bem. Falaram em 27, 700 e pouco. Mas eu não sei, pelo que eu vi, muito vazio o anel, principalmente o anel superior. Foi o jogo? E o Edu fica me pressionando aqui, não adianta. O Palmeiras não jogou bem, o Abel insistiu em manter a mesma escalação do jogo contra o Corinthians, na minha opinião, errada. Porque eu acho que tem que jogar Flacho, não. Tenho a minha convicção que tem que jogar Flaco Lopes, mesmo e o Tigrinho, eles têm que jogar juntos. Porque o que acontece? O Vitor, ele sai muito da área, ele cria muita opção. E o Flaco é um homem para ficar segurando 2 zagueiros. Então, quando ele faz a alteração, o Palmeiras melhora, sim, senhora. Entendeu? Achei pênalti normal. O lance do gol de impedimento aconteceu com o Palmeiras e Corinthians. Eu concordei, também achei normal anular o gol do Ceará. É o que a arbitragem tem feito. Existe, está padronizado, pelo menos. Se é certo ou errado é outra coisa. Mas é o que a arbitragem brasileira tem feito. Agora, uma coisa eu vou falar só para você aqui, para resumir o Palmeiras. O Palmeiras tem uma base maravilhosa, a melhor, uma das melhores do mundo, ok? O Palmeiras tem uma administração financeira maravilhosa, uma das melhores do mundo. Mas o Palmeiras tem que cuidar com as contratações. Tem errado muito. Não adianta você revelar, encher o cofre de dinheiro, gastar 500 milhões de reais e não conseguir montar o time novamente com contratações equivocadas. Cito nomes aqui. Facundo Torres. Para mim, não adianta forçar. O Abel indicou, pediu, força, mantém no time, não joga, destoa muito da equipe do Palmeiras. É um jogador que deixa muito a desejar. O Sousa, Renata, futebol base, a gente conhece, entendeu? Não quero me precipitar aqui em criticá-lo, mas estou com a pulga atrás da orelha em relação ao Sousa, aquilo que se criou de expectativa em cima dele. Então, eu acho assim, administração boa é quando todos os fatores administrativos e econômicos fecham, se unem. Na administração boa é isso, base, dinheiro no caixa, mas quando você gasta errado na contratação,
isso aí vai trazer problemas para o time, para o clube. É, que eu acho que uma equipe que vem ganhando há tanto tempo como o Palmeiras, a gente se acostumou com um padrão, inclusive de revelar jogadores que entraram logo no time. Ele demorou com o Endrick, ele insistiu em segurar o Endrick, depois ele abriu as portas, aí veio já o Estevam, jogou rapidamente. Então, o Palmeiras, o problema é que você não substitui esses caras igualmente, não tem como. Não tem ninguém disponível no mercado. Os que estão nesse nível jogam em grandes clubes também, na Europa, em outros lugares. Então é difícil, Edu, é difícil porque o Palmeiras passa por uma reformulação e esses jogadores ainda não estão plenamente adaptados, entrosados. O Paulinho, que era uma esperança, de novo, operado. Então, o Palmeiras tem outros problemas, todos os times têm, mas acho que o Palmeiras merecia, pelo menos o Abel, a comissão técnica, mereciam mais tolerância da torcida. Eu sei que não é fácil ser eliminado por um rival, mas o Palmeiras ainda está brigando por outras coisas, pelo Brasileiro e pela Libertadores. Está brigando, Renato, e como você bem disse, reformulação não é fácil você fazer, principalmente num futebol competitivo como é o nosso. A cobrança em cima do Palmeiras hoje é gigantesca, como no Flamengo, no São Paulo. Então, para você fazer o futebol, você tem que ter aquela coisa como o Luiz falou, é um conjunto de fatores. É claro, quando você contrata jogador, você tenta dar a estrutura para ele. E o Palmeiras dá essa estrutura. Só que, contrapartida, os jogadores que foram contratados ainda não conseguiu performar da maneira como se imaginava. Na minha opinião, as contratações foram mais em apostas do que, de repente, em realidade. Uma realidade, sim, que é o Paulinho, que a gente já sabia e a gente viu como ele jogava. Agora, os outros, na minha opinião, foram mais apostas. Aposta cara, hein? Então, e aí acontece que não está rendendo dentro do campo. Mas cadê aquela alegria dos 150 milhões do Mundial? Calma, Cicinho, a gente está reformulando, Cicinho, a gente está reformulando e não é fácil. Mas é só o Palmeiras. E mesmo assim, estamos ali em terceiro no Brasileiro, estamos disputando a Libertadores. Entendeu? Então, até o final do ano, aí assim, a gente vai ver o que a gente pode. Eu acho que o mesmo discurso poderia ser aplicado. Por que ninguém fala nada do Flamengo, que também foi eliminado na Copa do Brasil? A diferença é que o Flamengo não foi eliminado pelo principal rival. Foi eliminado pelo Galo, que é um rival nacional. Mas é um pouco diferente a circunstância. Mas aconteceu igual. Eu não sei se foram na sede do Flamengo e jogaram também bombinhas. Não, isso aí não justifica. É porque foi pro rival, você Renata, a gente entende que foi reformulação e não justifica. Eu concordo plenamente. Qual é o melhor elenco apontado por vocês do Brasil? Para mim, é do Flamengo. É o Flamengo. Qual tem mais opções que a gente fala o tempo inteiro, exalta? Flamengo. Quem mais gastou dinheiro junto com o Palmeiras? Flamengo. E a gente tá falando isso do Palmeiras, então tem o outro lado. A Leila, inclusive, vai falar. Eu concordo, não é com a ideia de alguns presidentes que aqueles clubes que compram jogadores e não pagam, não pode contratar novamente. Gente, o Palmeiras mesmo é um clube que ele paga rigorosamente em dia. Clubes, profissionais, atletas, a gente não atrasa um dia, tá? E às vezes nós somos desclassificados por clubes que não pagam absolutamente ninguém. Gente, isso nada contra os outros clubes. Eu vou falar, claro, porque o torcedor quer, são títulos, quer a classificação. Não é, mas no futuro essa conta vai chegar. Então, será bom para o futebol brasileiro essa moralização, porque é imoral. Clubes que pagam em dia e são prejudicados em detrimento de outros clubes que não pagam absolutamente ninguém. Ela está falando sobre fair play financeiro e alega que o Palmeiras cumpre rigorosamente em dia as suas obrigações com atletas, comissão técnica, funcionários, e que esse exemplo, a gente sabe, não é seguido na maior parte dos clubes do Brasil. É um problema, mas também é aquela história. A gente sabe que essa dívida, ela vai aumentando não só porque os caras gastam mais, porque os juros são insuportáveis. Quando você não paga, você deve. Você não paga, você tem juros. Você tem mais ainda obrigações financeiras em cima daquele valor já devido. E essa é a realidade do Brasil. O futebol brasileiro, se a gente for pegar e levar ao pé da letra, está praticamente quebrado. Eu só quero contrapor um pouco o que o Ulisses falou, porque assim, quando foi contratado, nem Felipe Anderson e nem Vitor Roque, por exemplo, eram apostas. Gastaram bem, eles não estão dando a resposta necessária, mas não são apostas. Maurício não era aposta. Também não. Tem muitos que são. Agora, você vai errar e você vai acertar. O Richard Rios, por exemplo, que foi trazido do Guarani ao custo de quanto?
E foi vendido ao custo de 6 quanto? milhões de reais. Foi vendido a 30 milhões de euros quase, gente. Então, assim, é natural que você, numa reformulação, se acerte e erre. Então, eu concordo que o Facundo é muito caro, eu concordo que o Giai é muito caro, mas, assim, são titulares do time. Então, vamos lá. As contratações do Palmeiras, tá? Eu vou citar os nomes, alguns certíssimos. Rômulo, meia. Lázaro, Caio Paulista. Mas o Rômulo nem custou. Tá, mas não é dessa temporada, já é de Não, mais a tempo, história do Abel no Palmeiras, né? Rômulo, Lázaro, Caio Paulista, Bruno Rodrigues, que era atacante, Aníbal Moreno, bom, Arthur, né, que foi embora depois, Richard Rios. Mas aí fez dinheiro, né? Espetacular, certo? Richard Rios. Tanto com o Arthur quanto com o Sim, Rios. sim. Aí nós vamos para mais, tem mais aqui, calma aí, Chico, eu tô pegando, que são muitos jogadores. Sei, não, é que vai acertar, isso que eu tô tentando te provar. Mas se você fizer essa conta em todos os times do Brasil... Pelo amor de Deus. Bruno, fora o treinador. O Tabata, o Bruno, Flaco Lopes, bom. Merentiel. Queriam matar ele por 2 anos. Hoje é bom, né? Queriam matar ele por 2 anos. Tá, Merentiel, Jailson volante, Tá, mas olha isso, todo Murilo clube é zagueiro, CFR, calma, cara. gente. Você vai falar todo mundo Rafael do Palmeiras Navarro aqui, velho. Então, Vai acabar o diretor do programa pediu também para falar. Agora, você quer ir contra o diretor do programa? Você fica à vontade. Não sabia que você tinha assumido esse cargo. Não assumi Vai lá. cargo nenhum, só que Mas depois vocês resolvem com ele aí. Deixa o Cenourão falar, entendeu? Fala, meu Entendeu? Cenoura. A torcida do Palmeiras pode até ficar brava comigo agora, mas existe uma capacidade muito grande do palmeirense em colocar uma crise gigantesca onde não tem. Eu queria essa crise. Eu queria essa crise. É que quem se acostuma a ganhar muito e praticamente sempre, quando não acontece, não aceita. Não terminei ainda, ó. Rafael Navarro, Atuesta, Marcelo Lomba, Piquerez espetacular. Mas olha, Jorge, é o técnico que tá há tanto tempo no futebol brasileiro, igual o Abel. Jorge, Matheus Fernando, Danilo Barbosa, Breno Lopes. Jorge Matheus, e o saldo disso? Quanto o Palmeiras faturou ganhando títulos nos últimos anos? Nós estamos falando de uma reconstrução. E meio toda uma reconstrução. Mas a de agora, ele citou ele falou que faz uma construção do Bruno e Marrone. Vocês estão de brincadeira, velho. É sertanejo, velho. Irmão, o Palmeiras, qual time nos últimos anos ganhou o que o Palmeiras ganhou? Com essas contratações. Qual time nos últimos anos ganhou? O Palmeiras é assim, é uma capacidade de colocar crise no Palmeiras que é impressionante. O Palmeiras está em terceiro, com 2 jogos a menos do que praticamente todos os times. Perdeu o derby, velho. Tá bom, só que é um derby ali que perdeu o jogo. Derby, velho. E perdeu o derby muito por conta da atitude do Aníbal. Você não sabe o que é um derby, velho. Você não sabe o que é um derby na vida. Quer cobrar fora direito, então. Faltaram só mais 2, Kusevich e Ala Imperior. Pronto. Não, Jorge Matheus é sertanejo também. É uma capacidade. O Palmeiras ganhou o jogo do Ceará. E Sandy Júnior. Olha o que o torcedor fez. Olha o que o torcedor fez. Aquele ali não é torcedor, irmão. Não é irmão. torcedor. Aquilo ali, irmão. os 5 pessoas não representam milhões de torcedores do Palmeiras. Desculpa, isso aí é coisa de bandido. Isso aí é coisa de bandido. E olha, são poucos os dirigentes no Brasil que não financiam torcida organizada. A Leila já fez isso. Já lá fez. No começo. Até no carnaval. E ela pagou. mesma disse, não faço mais, desisto. Então, tem esse detalhe. Se as torcidas organizadas de vários clubes da Série A não forem bancadas pelos clubes, elas não existem. E a do Palmeiras não é bancada pelo Palmeiras. Então, às vezes, a gente tem que só olhar o sistema todo, como ele funciona, não é? E acho que o Palmeiras tem que acordar para a vida. Não dá mais para voltar na Copa do Brasil. Agora é campeonato brasileiro. Mas dá para ganhar um campeonato brasileiro. E uma Libertadores, como o Botafogo fez o ano passado. Tá no Brasileirão e na Libertadores. Foi eliminado pelo Agora, Agora esqueceu o Sandy Júnior. A situação do Palmeiras, quando a gente olha para outros clubes, ela parece muito melhor. A realidade financeira, de pontuação, disputa de todos os campeonatos. O problema é que o torcedor quer ganhar sempre e não vai acontecer, Everton. Renata, não vai acontecer, mas vamos lá. Eu acho que o Abel, o Anderson Barros e a própria presidente Leila, eles não são figuras infalíveis, né? As figuras não são infalíveis. Eles podem ser cobrados. Isso que nós estamos mostrando aqui ao lado, isso aqui é coisa de bandido. Isso é terrorismo, né? Isso aqui é reprovável em qualquer circunstância. O torcedor ir para o estádio e gritar e xingar, tudo bem. Isso é coisa de delinquente. Agora, nós precisamos entender que eu sempre digo, né? Mas como é bom repetir isso, os resultados eles moldam a análise, né? A postura do Palmeiras diante do Corinthians nos 2 jogos foi uma postura diferente de tudo que a gente viu até agora, desde a chegada do Abel. Que é um time
indolente em campo, é um time sem um nível de concentração praticamente inexistente, um time que não entendeu, pelo menos esses jogadores recém-chegados ainda não entenderam o que é um Palmeiras e Corinthians, né? É um time sem vontade, um time sem pegada, né? Se o Luxemburgo estivesse aqui, diria que não está apontada para o céu. Então, o torcedor não admite qualquer coisa menos isso. Então, um desajuste no trabalho do Abel, o torcedor entende, desde que o time responda tendo mais intensidade, sendo um time que, para chegar antes na disputa de bolas, nos duelos, e não tem sido isso. Então, algo está acontecendo. Agora, independentemente do que esteja acontecendo, o Abel precisa entender que ele também vai ser cobrado. O Anderson Barros, como diretor de futebol, ele precisa ser cobrado. Porque aqui cobra-se do Vitor, do Paulo Brax, do Pelaipe, do Pedro Júnior, né? Então aí no Palmeiras, onde está o problema do torcedor se manifestar contra essas figuras e contra a própria presidente? Tem que dar uma resposta. Algumas contratações foram equivocadas, contrataram jogadores que uns se machucaram e não jogaram, o Bruno Rodrigues é um caso desses, o Paulinho foi contratado machucado na maior transação do futebol brasileiro. Vocês não podem me dizer que ótimo para o Atlético, péssimo para o Palmeiras. Quando você contrata um jogador machucado e paga as maiores cifras da história do futebol brasileiro e achar que isso é normal. Então alguém tem que responder por isso. E aí é o Anderson Barros, é a Leila e o Abel pelo desajuste dos times. E o Paulinho é um ano parado. Não posso achar que isso é normal no Palmeiras, né? Ah, não, a gente acertou tanto que agora tudo que errar tá tudo certo e fica por isso mesmo. Me ajuda. Ó, rápido intervalo, a gente vai pro YouTube. Na sequência, muito mais jogo aberto ao vivo pra você. E fez uma partida muito bem, muito constante, consistente contra o Palmeiras, não se intimidou, fazia seus contra-ataques, teve a chance de empatar, gol anulado. É outra equipe que também está tirando pontos. E essa é a dinâmica, Chico, do campeonato. Equipes que a gente não está olhando tão bem estão tirando pontos daquelas que buscam o título. O quê? Não, nada. Eu fiquei pensando de equipes que estão se atrapalhando e tal. Tira até pontos daquelas que não vão buscar o título. Então, mas o Ceará, realmente, o Léo Condé, ele teve uma pequena oscilação, assim, mas ele, cara, ele dificultou a vida de muita gente, do Flamengo recentemente. Cruzeiro. Do Cruzeiro, vencendo lá. Jogou bem no Beira-Rio, não ganhou do Inter, mas jogou bem. Então, assim, e o Palmeiras estava vivendo um momento de pressão, e aí invertendo um pouquinho, né, falando do Palmeiras, o Palmeiras também foi do jeito Palmeiras, né, resiliente no jogo, porque, cara, o começo, você tomar um gol, com a pressão que tava, o público menor, aquela coisa toda, de conseguir virar o jogo. Aí é linha, não foi pênalti. Não, cara, esse lance é o melhor. Esse lance do Pedro Raul é o melhor. Ele sai na cara do gol, chuta a grama e machuca o pé, Você falou tudo, o Ceará é melhor daqui a pouco. Antes dessa, ele teve uma chance também de fazer gol. Pô, você tá de brincadeira, muda velho. tudo. Já, voltamos. Já seguimos no assunto. Palmeiras vencendo o Ceará, os lances polêmicos. Tem novidade. Rival chegando no Palmeiras. Quer dizer que tem goleiro podendo chegar no Palmeiras a qualquer momento. E ele vem de um velho conhecido. É isso, Capela? E vou falar um negócio pra você. Ontem, inclusive, eu tava apurando aqui com alguns contatinhos que eu tenho aqui na academia. E me falaram o seguinte, ó. Tia Leila não gostou nada que vazaram essa informação. Que, inclusive, a tia Leila, ela que é uma das que, entre aspas, tá bem? Entre aspas, comanda essa situação de fair play financeiro, tá dando algumas declarações sobre esse tema e foi questionada também sobre Carlos Miguel. Ela não abre a boca sobre esse tema, mas o que a gente sabe é que sim, Carlos Miguel tá por isso aqui de assinar um contrato. E olha só, seria um contrato de 4 temporadas. Valores, até onde a gente conseguiu apurar, que passam a casa dos 25 milhões de reais. Ela, 25 milhas, tem os gatilhos também. Então é uma transição altíssima. O Palmeiras busca, assim, consolidar essa negociação e, de quebra, uma informação pelo menos curiosa. O Nuno Espírito Santo, que é o técnico do Nottingham Forest, que fez uma temporada interessante na Premier League na última temporada aí, tem o Edu Gaspar como coordenador técnico da parada lá. E aí eles decidiram não utilizar o Carlos Miguel. Então ele foi colocado na vitrine, porque na última temporada ele só entrou em campo em 3 oportunidades. Tá sem ritmo, mas é um goleiro jovem e alguns gatilhos do contrato que me passaram é o seguinte: se ele estiver na próxima Copa do Mundo, se ele for campeão, números de jogos titulares, caso ele
ele consiga colocar o Everton no banco de reservas. Então, a tendência é que o desfecho aconteça ainda essa semana. Inclusive, o staff do jogador aguarda uma reunião com os dirigentes do Palmeiras essa semana para que eles possam canetar. Agora, o Ronaldo, de vez em quando, ele gosta de fazer o boteco do Rona. E aí ele toca um sambinha. Sambinha esse que Carlos Miguel conhece muito bem. Confira aí. Será que a torcida, sabendo da qualidade que esse goleiro tem, vai se preocupar tanto com isso? Ou faz de conta que não aconteceu nada, passa por cima, a vida que segue? E aí, Edu? Renata, por isso que eu falo assim, tem que tomar cuidado com o que se faz, né? Porque sempre vai aparecer situações, sempre tem. No futuro ninguém antevê. Pô, mas vocês vão lembrar, o Gabigol fez isso também e teve até proposta pra ele. É que, né? O Palmeiras estava quase contratando. Mas se tratando de goleiro, é até tomar o primeiro gol. Tomou o primeiro gol, já lança a musiquinha aí. Ah, mas o cara mentiu? Não mentiu, tá só cantando uma área. Isso, Tava cantando uma música ali que fala uma verdade, não é uma música provocando. O Palmeiras não Mas pela idade dele, que é muito jovem, caso ele seja contratado, ele pode até disputar um Mundial pelo Palmeiras. Cara, isso aí não tem nada a ver, cara. O Lucas cara tava Lima no, também no Santos tava não no zoava o rival. Palmeiras. O cara tava no rival. Quantos jogadores O cara vestiram a largou o camisa do Corinthians rival? assim do nada, né? Deixou, virou as essa é a costas. Tchau, questão. Corinthians. Agora, imagina aparecendo E no se deu Palmeiras, bem, que deram né? tchau pra ele lá na Inglaterra também. E se deu bem na Inglaterra, né? Ele foi super bem. Nossa. Mas só assim, mas vocês acham ele melhor que o Everton? Não. Não, eu acho que é pra futuro. Não, o que esse cara, ó, o que esse cara, a gente não pode ter memória curta. O que esse cara tava pegando no Corinthians antes dele sair era tava bem inacreditável. mesmo. Ele tava Era o bem melhor mesmo. goleiro do Brasil naquela situação. Melhor goleiro, tava pegando bem muito, mesmo. muito. Ele é liga quase por 10 posição. anos mais jovem que o Everton. Mas eu tenho uma ressalva. A gente vamos ver, né, o goleiro, uma sequência. Não é um momento só. Dá um ano para ele jogando titular. Ó, você é titular agora do Palmeiras. Vamos ver o que você vai ser. Agora, uma coisa é você ser reserva e entrar às vezes. Tá, mas no Corinthians ele quanto tempo ele ficou? tava. Então, mas ele tava entrando, daqui a pouco ele assumiu a titularidade. Pô, ele ficou uns 2, 3 Peraí, meses como quem é que titular. saiu do gol do Corinthians? Só pra gente lembrar, pro Carlos Miguel entrar, Cássio. Então, e ele pegou, cara, ele assumiu a bronca. Ele tirou o Cássio do time titular, ou não, O Ronaldo? empresário dele foi brigar lá. Eu quero perguntar pra vocês qual é a surpresa de vocês. O quê? Porque o Marcão foi treinar no Corinthians e jogou no Palmeiras. O Everton passou por onde? Pelo Corinthians. E tá jogando aonde? Palmeiras. Então qual é a surpresa de vocês agora? O Carlos Miguel chegar e jogar lá? Ainda mais que o torcedor corintiano jogou uma praga nele. Mas ele vai independente falar agora. disso, é profissional, Aí ele vai falar, Ronaldão. então, qual é por que vocês estão... Foi do Inter também, só pra lembrar. Então, por que vocês estão assim? Oh, meu Deus, que o torcedor do Corinthians é mais barato com ele. essa musiquinha que ele cantou aí, o mundo canta, né? o mundo canta, Porque isso é aí. mundial. O Palmeiras não tem mundial. Mas eu acho que o Palmeiras, Marco Aurélio Cunha, tá olhando pro futuro, pensando que daqui a pouco, 37 anos, o Everton tem que buscar um substituto. Não pra agora, mas logo, daqui a pouco. Renata, quando o futebol era mais fixado em jogadores, as equipes ficavam 5, 6 anos com os mesmos jogadores, já havia isso. Valdir Pérez jogou no São Paulo e jogou no Corinthians, Meu grande ídolo amigo. do São Paulo. Então, Carlos Galo, goleiro também, jogou em outros clubes. Zete jogou no Palmeiras, jogou no São Paulo. Eu acho que Leão, Corinthians e Leão, Palmeiras. Corinthians, Manga Palmeiras jogou e no Grêmio. Grêmio. Né? E eu só joguei em time grande, São Paulo. Então é muito claro que a dinâmica do futebol hoje permite muitas transferências, mudanças. E a gente não deve ficar fixado numa brincadeira, numa pegadinha. O jogador tem que provar em campo. Fora do campo, essas baboseiras de musiquinha, de dança e tal, pra mim não vale nada. Jogou bem, Beleza, tá no meu doutor. time. Eu não quero saber onde ele estava, com quem ele andou. Que isso, tem que jogar bem. Jogou bem, tá no meu Ele andou time. nessa pergunta casar, aí, né? não vai bem atualmente, viu, Não vai Marco? casar, Muito mais no sul, hein? No sul que tá pegando o bagulho. Pois, Gabi, mas de verdade, eu acho que, de certa maneira, hoje, se a gente for pensar em termos de goleiros, o Everton e Marcelo Lomba. Não sei se, de repente, o Lomba também vai permanecer no Palmeiras para a próxima temporada. É algum movimento aí que o Palmeiras está fazendo, não para mexer necessariamente no titular. Perfeito. E é um goleiro que chegaria muito provavelmente para ser titular em 99% dos times na Série A do Brasileirão. Grande parte dos times. No teu time chegaria?
Cara, que o Rafael tá muito bem, o Rafael é muito bom goleiro. O Carlos Miguel sentaria um pouquinho. Jandrei saiu. No meu não seria titular. Mas em grande... No Santos não seria. Porque o goleiro do Santos tem que ir pra seleção urgente. Dá 3 meses pra ele no Palmeiras, vocês vão ver. 3 meses pra ele no Palmeiras, se ele não vai assumir a Só que titularidade. ele tinha uma titularidade já absoluta, que ele conquistou por méritos no Corinthians, largou tudo isso, foi pra Inglaterra lá, jogou uma partida, depois nunca mais, e agora foi dispensado. E o Palmeiras está contratando ele pelo que ele fez no Corinthians, né? É verdade, você tem um ponto. Não é pelo que ele fez lá. bebida. Então, Ronaldo, machucou, pouco, né, de novo, né? Já perdeu na Copa do Brasil, já olha Deixa esse menino, é uma gente boa, esse menino. Deixa ele que ele vai estar no lugar bom. Vai ficar sem mundial. Vai ficar sem mundial, viu, Carlos? Vai ficar sem mundial, deve cair. Depois falando que tem, mentira, que tem pinga. Chico, não é fácil ser eliminado da Copa do Brasil. Temos o papo no YouTube, vem com a gente, internet, canal Jogo Aberto, inscreva-se. Vamos analisar o jogo do Palmeiras, se o pênalti realmente foi bem marcado pela arbitragem. Cicinho já deu a opinião, mas eu gostaria que você repetisse. Eu daria o pênalti, pra mim foi pênalti claro. Edu Dracena. Pênalti claríssimo. Daria o pênalti. Ronaldo Giovanelli. Apito verde pro Abel não chorar. E falou, deixa o VAR também aí, tem impedimento? Tira, senão o Abel vai chorar. Foi assim. O Chico começou a falar do vovô e começou a falar bem do vovô. Depois teve que se falar, olha, aí os caras entregaram o jogo. Aí o apito veio, Onde, irmão? Foi assim, não foi, Chico? Foi mais ou menos assim, velho. Tá bom, o Ronaldão não marcaria o pênalti. Não marcaria. Você. Pênalti. Ulisses. Pênalti. Você estava lá, né, Ulisses? Pênalti claro, inclusive a bola pênalti ia sobrar. claro, velho. O cara levanta a mão da pênalti, o cara baixa a mão da pênalti, o cara põe a mão pra trás da pênalti, o cara põe a mão pra trás da pênalti. Agora se é contra o time, ele não dá. Tá bom. Se é contra o Corinthians, já tá... Bom, primeiro, ele impede a projeção do Flaco Lopes no lance, que ia chegar a ficar cara a cara com o goleiro. Pronto. A bola bateu na mão, parou o lance ali. Ele atrapalhou o Flaco, pênalti bem marcado para o Verdão. Sgarbi. É aquela frase, sem querer também é pênalti, né? Foi sem querer, mas pênalti. Não adianta, o braço não tá naquele lugar certinho, não é naquela posição. Ele tava recolhendo o braço, agora, meu Deus. Capela, você daria essa penalidade? Daria o pênalti, com certeza. Daria? Bom, para finalizar as opiniões aqui, o Edu daria o pênalti, né? Chico Garcia. O braço aberto do jeito que tá, ele é incrível. Ele tá fechando o braço, Chico! Ele não tá fechando, Ronaldo. Ele quer mudar. E ele ainda tem um ganho tático, né? Porque ele realmente intercepta a jogada. Mas tá de brincadeira. Ele quer mudar a imagem, Chico. Ele quer mudar. Como tá o braço ali, não tem... Mas, gente, não tem nem debate. O cara chuta a bola na mão dele, que ele tá fechando o braço. Ele quer mudar o Ronaldo. Não tem debate esse pênalti aí, gente. Sabe aquela história nada como um dia após o outro? Porque na Copa do Brasil, o Palmeiras reclamou demais do gol anulado do Maurício. Isso virou um assunto longo. E agora, ao contrário... Tem um lance, mas a favor do Palmeiras, o gol foi anulado do Ailon. Eu confesso pra vocês que quando ele tá já se dirigindo ao gol, dá pra ver que ele tá adiantado. Eu gritei o gol, Renata, falando que ele tava adiantado. Eu gritei o gol. Então, porque tem uma imagem, na transmissão tinha uma imagem que mostrava ele adiantado. Mas assim, não sei se fui eu que vi. Onde? Não, acho que porque eu tô na cabine, esse gol fica bem próximo da minha cabine ali. Ela fica mais ou menos na direção. E eu vejo, porque você olha, né? Quando você tá narrando, você olha quem tá com a bola e quem tá na frente já pra... E eu vi ele na frente, ele dando a passada na frente do zagueiro. O Allianz tem as linhas ali, tem um pezinho do Palmeiras lá no fundo que pode gerar essa linha é duvidosa. uma confusão. É o pé do Giai lá em cima, mas no mano a mano com o zagueiro eu vi impedimento. Mas, gente, é a ferramenta que nós temos, gente. Infelizmente, mais uma vez aqui, Chico. É o semiautomático urgente. Não, e aconteceu um contra o Palmeiras e a favor. Coincidentemente, o Palmeiras. A favor, ele não reclamou. O critério quem vai reclamar? O Ceará que tem que reclamar. Ele não reclama, velho. O Ceará reclamou. Por isso que é isso aí mesmo. Deu Corinthians. Por isso que deu Corinthians e não fez nenhum gol Corinthians. O Abel falou, o Ceará tinha razão de reclamar. O Abel falou na coletiva. Ele falou na coletiva. Vocês choraram. Você não viu a coletiva? Vem na coletiva lá. Ele falando que o Ceará tá certo. Vocês tomaram 3 gols. O Ceará tá certo de reclamar. Você que tá chorando, pô, parece Vocês choraram, você que tá chorando. Nós fizemos 3, pelo amor de Deus. Fazendo 3 Você que tá chorando. Sgarbi, você tem que se manifestar também. Cara, Cenourinha. Uma mala, hein, velho? Você é uma cenoura. Quieta, beluga. Você parece uma baleia beluga. Deixa eu lá. Não tem... É que se eu pudesse repetir exatamente o que eu falei depois do jogo lá, Palmeiras e Corinthians, eu falaria. Na minha opinião, essa tecnologia, eu não confio muito nela, porque é operada justamente por pessoas que muitas vezes no campo erravam.
E eu não consigo cravar aqui, estava impedido, não estava impedido por conta do frame e tudo. Na minha opinião, tem que engrossar a linha, o gol desse tem que ser legal. 15 só que... segundos. Engrossar a linha, velho. Você e Marco Aurélio Cunha estão com a mesma opinião. Alinhados, Voltando. doutor. É o seguinte, Ronaldão tá chamando, na sequência, Cicinho não gostaria de estar na sua pele, viu? Uma surpresinha não muito agradável pra você. O caminho agora é Cicinho e Capelanes conversarem. O que aconteceu, hein, Capela? Já que você tá classificado na Copa do Brasil, tá podendo, hein? Olha lá, gente. Avisa! Ai. Meu Deus! Ó, vem cá, Cícero, vem. O carro vai atropelar ele aí. Vem aqui, vem pertinho de mim. Você tá aqui, né? Você tá aqui do meu ladinho, não tá? Não, outro lado. Cicinho. É o Deixa eu falar um outro negócio. lado. Ah, não, do outro lado, tá bom. Tá do outro lado. Presta atenção. Deixa eu falar, agora você vai ficar quieto, você vai ouvir. Presta atenção. Você achou que você conseguiria fugir, que ia ficar por isso mesmo. Tava cantando de galo, peitão estufado. Deixa eu falar um negócio pra você. Foi pra Disney, tentou fugir, abraçar o Mickey e voltou como pateta. Porque eu já comprei o rolo e também comprei o pincel pra passar em você. Se liga aí, ó. Essa pincel é esponizado. Mas acho que era somente emocional. O Atlético Paranaense, gente. Nós vamos falar o quê? É taca! Vai ganhar. Ou não vai ganhar, vai dar chuva contra o Atlético Paranaense. Pra Esquivel, dominou, bateu pro gol! É gol! O São Paulo vai matar a Copa do Brasil já aqui em casa, no Morumbi. É taca. Como é que faz? Como é que faz? Aqueles 4x0 de 2005 vai ser 6 agora. Jandrei, aí vem ele, bateu, Santos pegou mais uma! Não, bem, se você tá tão confiante, então, que o São Paulo vai avançar, se o São Paulo não passar, você raspa o cabelo ao vivo? Não, raspo não, mas eu pinto. Não, raspo não, mas eu pinto. Não, raspo não, mas eu pinto. Atlético, Atlético, conhecemos teu valor. E a camisa rubro-negra só se veste por amor. Raspo não, mas eu pinto. Conhecemos teu valor. E aí, Cicinho, o negócio é entre vocês, hein? Eu só sou a intermediária da história. Apostou, né? Tem que pagar. Mas, ô, Jandrei, era só esticar o braço, irmão. Estica o braço. Não, hoje não, né? Assim de jacaré Pra você passar o final de semana bonito, menino. Pra você passar bonito o final de semana. Sexta-feira, pra você passar o final de semana bonito, viu? Achou que ia fugir. Então, na sexta-feira, vamos pintar o cabelo do Cicinho ao vivo, é isso? E o mais legal, sabe o que é o legal E de você tudo? pensava que ele ia esquecer. Que Não, o ele ia- legal de eu o esqueci. legal de tudo que ele esqueceu, ele não lembrava da aposta. Não, eu também não lembrava, honestamente. Não, ele só falou, mas como que não passa? Mas era eu falando ali mesmo? Era você sim. Ninguém lembrava. Inteligência artificial. Era eu. Era inteligência Ô, artificial. Cicinho, mas pensa no lado bom, ganhou do Vitória, 2x0. Sabino perdeu o pênalti, mas fez gol na partida. O Bobadilla tá jogando um futebol que até então ele não tinha apresentado no São Paulo. Não, se tem um momento assim que é prazeroso pintar o cabelo, é nesse momento, porque o São Paulo perdeu, Será que mas tem momento? ganhou. Né? Ganhou. Perdeu, mas ganhou. Perdeu, mas não, perdeu pro Atlético Paranaense, eu não tava. Então voltamos, ganhou do Vitória, tá tudo tranquilo. Nós vamos passar por esse vexame que na Copa do Brasil foi um vexame, mas assim, no Campeonato Brasileiro, o São Paulo tá surpreendendo. Mata-mata tem Capelanes que quer eliminar trocar no mais uma primeiro. ideia com você. Aguenta, Capelani, hein, você Cicinho? vai pra Capela. Criciúma hoje, não? Ó, vai pra Você Criciúma. vai pra Criciúma hoje, o Caldeirão Peraí, lá vai doutor. ferver. Peraí, doutor. Tá Caldeirão emocionado. vai Segura a ferver lá em bicicleta aí, Criciúma doutor. hoje. Deixa eu falar aqui com vocês três. Alô, Trilcas. Vocês três. Alô, Trilcas. Vocês estão me devendo uma outra coisa, tá? Você, doutor, que eu amo de paixão, esgarbim, tá parecendo uma cenoura. E você, Cicinho, vocês não me deram presente ontem de Dia dos Pais, porque o Atlético é pai do São Paulo. Não dá nem pra responder uma coisa dessa. Dá um presente! Ô, irmão, Me dá um agora presente, aguenta. Dia dos Não é Pais! até o final do ano, Será que até eu o também fim sou da vida isso emocionada aí. desse jeito? Acho que não, não Não, é? Não, você é Não pior. é possível. Você é pior Bom, que ele. Então vamos à fria Caxias do Sul, congelante cidade. Palpites para a Juventude Corinthians. O primeiro a palpitar será João Pedro. Posso falar? Esse cara gritou tanto na minha orelha hoje. Eu tô com saco cheio desse cara, então o Juventude vai ganhar 1x0.
Ronaldão. Vocês estão ouvindo? O quê? A Roberta acho que tá me chamando. Por quê? Ronaldo. Olha lá. Tá com medo, Ronaldo. Tá com medo? Ronaldo. 2-0. 2 de Romero. Marcos. Jogo difícil, hein? Com esse frio lá. Que difícil o quê, doutor? 1-1. Cicinho. Isso é jogo de taca pro Juventude. 2-0 Juventude. Ulisses. 3-1 pro Corinthians. Nossa. Coração. E pra você, Edu? 2-1 Juventude. Chito. Eu gosto da papada, mas o Corinthians vai ganhar por 2-1. Capelanes. De sangrar os olhos. 0-0. Eu vou com o Marco Aurélio Cunha, 1-1 nesse jogo. Não esqueça que tem Libertadores essa semana, hein, Miguel? Acabou por hoje, amanhã tem mais. A partir das 11 horas, o Neto chega com os donos da bola. Beijo, Brasil!